Então, nossa temática de hoje é o verdadeiro culto a Deus. Como viver o Evangelho além das quatro paredes. Essa temática nossa de igreja e missão, ela está culminando por um desfecho, né? O desfecho é, nós começamos falando sobre o desafio pastoral, do discipulado da igreja, damos sequência tentando entender como é que o apóstolo Paulo lidava com seus convertidos e as igrejas que ele implantava. E agora à tarde nós vimos um pouco sobre como nós sermos inseridos nesse mundo sem nos mundanizar e sem sermos negligentes. A questão da negligência na pregação do Evangelho é muito grave. Porque o apóstolo Paulo mesmo diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E às vezes nós ficamos muitas vezes intimidados por várias razões. E no Brasil nem sempre nós ficamos intimidados, não é por problema de ameaça de morte, muitas vezes, nem de prisão. Porque graças a Deus, ainda no Brasil, nós temos uma legislação que é favorável à liberdade religiosa. A legislação brasileira, a Constituição, ela é favorável ao culto público, ao testemunho, a você evangelizar, apesar que existe resistências nas universidades, na mídia, mas na legislação nós temos esse benefício. Mas, então, o que nos intimida hoje? O que nos leva a ficar negligentes ou a nos calar quando nós deveríamos falar e nos posicionar? E isso eu entendo que tem um pouco a ver com o nosso culto. Como é que nós temos cultuado a Deus? Nosso nível de compromisso de viver uma vida, como diz, cruciforme. Depois anota esse termo aí. Uma vida cruciforme. Uma vida escatológica e uma vida missional. Acho que o centro do culto cristão está envolvendo essas três pilares. Quem são os cidadãos do reino? E como que esses cidadãos veem o mundo e o outro mundo? E qual que é a missão desse povo enquanto está passando como peregrino aqui na terra? Acho que nós vamos entender um pouco isso. E eu gostaria de, primeiramente, fazer uma oração para que Deus nos conceda graça, para que essa ministração não seja só do Caio Fábio, mas que o próprio Espírito Santo possa ministrar. Todos aqui saiam daqui alimentados e desafiados e confrontados para viver uma vida como verdadeiros adoradores. Amém? Senhor Jesus, nessa final de tarde, mais uma vez, nós estamos aqui, confiando na Tua manifestação, Deus. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode fazer maravilhas, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, ao Senhor, toda a honra e toda a glória e todo louvor, Deus, pertence a Ti. Nós consagramos esse tempo de alinhamento, de crescimento espiritual na Tua santa presença, Deus. E pedimos, meu Pai, que o Senhor venha derramar graça sem medida, Senhor, na vida de cada um dos irmãos que estão aqui, os líderes que estão participando, as ovelhas, Senhor, aqueles que estão com sede e fome da Tua palavra, os irmãos que estão nos ouvindo, Pai, nas redes sociais, no Instagram, aqueles alunos que talvez estejam em outras cidades, outros países também, que estão às vezes ouvindo essa ministração escondidos, Pai, por causa da perseguição. Pai, nós queremos consagrar esse tempo aqui, Pai, é um passo pequeno, Deus, nós estamos dando, nós sabemos o nosso tamanho, nós somos pequenos, mas que o Senhor possa, Pai, estender a mão em nosso favor, para que isso possa crescer, Deus, com correção, com retidão, com esperança, Deus, para que a Tua igreja não fique sem direção profética, que a Sua igreja não fique, Pai, sem unidade, Deus, que a Sua igreja possa crescer de maneira saudável, em todas as áreas e toda a vocação que o Senhor tem separado para ela. Por isso nos abençoa, Senhor, nessa tarde, Deus. Livra-nos do mal, Senhor. Nos faz homens que são verdadeiros, homens e mulheres adoradores do Senhor, um Deus vivo e verdadeiro. Por isso, Pai, nós entregamos ao Senhor esse momento e Te agradecemos porque a Tua presença, Pai, está aqui entre nós. E nós confiamos em Ti, somente no Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Para falar de adoração é complicado, porque se eu for falar de maneira como se fosse um manual de adoração, parece que perde um pouco o propósito da adoração. Quando a gente fala de adoração, a gente lembra um pouco da música, a gente lembra da arte, a gente lembra de expressões corporais, nós lembramos de atos que são inefáveis, algo que não é traduzido só em palavras, concorda? Que é algo que está ligado muito com algo que transcende você.
Então, a adoração tem muito a ver com algo que te transcende, algo que é maior que você. Por que que todo ser humano tem essa inclinação para adorar? Porque faz parte da natureza que Deus deu para o homem. O homem foi feito à imagem e semelhança dele. E nessa imagem e semelhança, ele encontra a sua identidade, o sentido maior da sua vida, cultuando, adorando algo. E esse algo, no caso, não é algo, é uma pessoa, que é o próprio Deus. Então, todos nós fomos criados para adorar. Todo ser humano, até os ateus, os atoas, os pagãos, os blasfemos, foram feitos para adorar. O que diferencia um ser humano de um animal é esse detalhe. O ser humano, ele adora, ele louva, ele se comunica com algo que é além da vida, que transcende a matéria. Né? Um cachorro, um cão, ele tem uma adoração canina. Já viu aquela coisa, adoração canina? O cão, o cachorro, ele tem uma devoção com o dono. Mas ele vê esse dono. Mas Deus fez o homem para adorar um Deus que é invisível. Um Deus que ao mesmo tempo que não tem, ele é espírito, e não é matéria somente, mas ele tem uma presença. A presença de Deus é o que nos leva a adorá-lo. Se ele não for algo presente, dificilmente você vai conseguir adorar algo que não tem presença. E Deus, apesar de ser espírito, ele tem uma presença. E a presença dele tem um peso. O peso da glória de Deus que torna essa presença perigosa. Tá? Então, o verdadeiro culto, nós estamos falando um pouco aqui antes sobre a questão do pluralismo, onde existem várias verdades. Todo mundo tem a verdade, todo mundo tem sua verdade, mas ninguém pode arrogar para si mesmo uma única verdade. Quem fizer isso hoje é apedrejado, não é verdade? Se você falar que só a verdade que é verdadeira e todas as demais são falsas, você é apedrejado. Você é considerado um fanático, uma pessoa que é intolerante, intransigente e por aí vai. Mas é essa a mensagem do verdadeiro culto. O verdadeiro culto é aquele culto que realmente reflete a única realidade que é existente, que é verdadeira, que é transcendental, que é única. E então, quando nós falamos de adoração, meus irmãos, do verdadeiro culto, eu queria passar para vocês aqui uma relação da adoração no livro de Amós, em comparação com a adoração que nós vemos através da carta do apóstolo Paulo em Filipenses. Alguém de vocês já viu uma relação de Amós com Filipenses? Já viram alguém falando sobre isso? Qual que é a relação do culto que é denunciado em Amós com o culto que é exigido, ou que os filipenses são desafiados a viver em Filipos? Então, essa questão do culto, ela é importante porque diante de Deus, meus irmãos, não tem meio culto. Ou o seu culto é aceito por Deus, porque ele é recebido com ação de graças, com a motivação certa, com uma vida correta, né, com um relacionamento, a partir de um relacionamento correto com Deus, você vai desenvolver um culto aceitável a Deus. Então, a vida que promove um culto que é agradável a Deus, ela começa no coração. Tá? É uma questão do coração. Então, se o seu coração estiver alinhado com a vontade de Deus, estiver consciente das dificuldades de cultuar a Deus, que nós temos dificuldades, por causa da queda, do pecado, nosso corpo, nossa alma, não quer cultuar a Deus. Nossa carne nunca vai querer cultuar a Deus. Talvez, se você estiver diante da morte, você vai lembrar de Deus com desespero. Mas o nosso culto não é um culto do desespero. O culto a Deus é um culto racional. É um culto de alguém que teve uma revelação. É o culto daqueles que nasceram de novo. Então, a adoração que Deus espera de nós, ela é uma consequência do que Deus fez por nós. É uma reação do reconhecimento, da revelação, do entendimento que Deus é soberano
E o nome dele é um nome que está acima de todo nome. E todo joelho vai se prostrar diante dele. Mais cedo ou mais tarde, vai reconhecer ele como Senhor e Salvador. Então, falando de culto, verdadeiro culto, temos que entender também um pouco o que é o falso culto. E é por isso que eu quero que vocês leiam comigo, vamos ler juntos aqui, Amós. Minha Bíblia está até na cadeira aqui, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Deixa eu só pegar minha Bíblia rapidinho, fica mais fácil. Essa Bíblia aqui ela é pequenininha, meio espalhafatosa, mas ela é boa, viu? Eu gosto dela. Vamos lá em Amós rapidinho? Vamos entender então o que é esse culto fúnebre. Amós, ele faz uma profecia de denúncia, de juízo para o povo de Israel. Amós é um profeta de Judá, e ele denuncia, ele vai fazer a profecia dele em Israel, né, no outro reino. Nós estamos vivendo um contexto aqui do reino já dividido, né, e um período pré-exílio, um pouco antes do exílio. E olha aqui como é que Amós se apresenta para o povo de Israel no capítulo 5. Vamos lá em capítulo 5. Aqui, achei. Olha como é que começa essa palavra profética dura, e que eu tenho certeza que se eu pregasse nesse estilo de Amós para vocês hoje, e ficasse só nisso, vocês nunca mais iam me chamar para vir aqui. Mas o nosso propósito aqui não é fazer uma denúncia dessa igreja, mas fazer um contraste entre o culto falso com o culto que é esperado no Novo Testamento, dentro da Nova Aliança. Aqui no Antigo Testamento nós estamos falando da aliança. O culto a Deus está ligado ao cumprimento, à fidelidade à antiga aliança. A aliança que foi feita na lei. Então, o que Deus esperava do povo é que eles fossem fiéis à aliança, fiéis à lei, fiéis aos 10 mandamentos, fiéis às promessas, fiéis em confiar somente em um só Deus, de viver de maneira reta, de maneira justa, como Deus era justo, como era o caráter de Cristo, como é o caráter de Deus. Então, a lei de Deus, que foi entregue para Moisés, ela era o centro de toda a construção do povo de Israel. O povo de Israel, meus irmãos, coloque no seu coração. O povo do Antigo Testamento, tanto o povo do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, foram formados e forjados pela palavra. Foi a palavra de Deus que formou a nação de Israel. Israel foi formado na palavra de Deus no deserto. Uma nação formada no deserto. Só existe uma nação na face da terra que foi formada sem ter terra. Toda nação, para ser considerada uma nação, ela tem que ter território, tem que ter uma terra, tem que ter leis, tem que ter uma geografia, tem que ter um exército, senão você não é nação. Mas o povo de Israel, ele foi forjado no deserto, sem ter terra, sem ter nada. A única coisa que eles tinham é a conexão com Deus. E essa conexão com Deus que tornou esse povo um só povo, o povo separado por Deus, para viver uma nova aliança, dentro dessa aliança com Deus, para que o quê? Para que eles pudessem ser testemunho para o mundo, de que Deus tinha um propósito de restaurar, de redimir toda a humanidade, e começaria a fazer isso a partir de Israel. Então essa aliança, a mensagem da aliança, ela revela o quê? Que Deus, a história de Deus para o mundo, né? A história, a origem do universo, a origem do homem, o destino final desse homem, e o caminho, o processo, né? Como é que entre a origem e o destino tem um problema, que é o pecado, que é a queda, que são as falhas, que é a ignorância, que é a violência. E qual que é a solução nesse processo para você alcançar o seu destino final de redenção, de restauração? Essa solução, então, no Antigo Testamento, o modo de salvação era você ser fiel à lei, crer em Deus pela fé e confiar nas promessas, na aliança, ficar firme nas promessas. Então, qual que era o problema de Amós? Vamos lá. Amós capítulo 5. O tema é: busquem o Senhor e vocês viverão. Ouçam essa palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Olha aqui, meus irmãos, um profeta, meus irmãos, para falar contra uma nação, em tom de lamento, meus irmãos. Então é porque já é caixão de vela preta. É praticamente caixão de vela preta.
Então, vamos ver aqui por que Amós estava levantando uma palavra de Deus contra Israel. Lembrando, meus irmãos, só fazer um contexto aqui para vocês. Israel estava vivendo aqui, nesse momento aqui, um período de prosperidade material. O reino estava protegido. Existiam várias alianças comerciais estabelecidas. Tinha um exército pujante. Tinha um sacerdócio estabelecido. O templo de Salomão estava lá diante deles, que é uma das maravilhas que tem no mundo antigo. Estava lá, diante deles lá. Eles estavam cultuando. Tinha incessantemente, 24 horas por dia, tinha culto sendo feito, sacrifícios sendo realizados, profetas, etc. e tal. Mas Amós, que é um profeta que é um boiadeiro, que não era de uma tradição de profetas, foi levantado por Deus para denunciar, fazer ameaças de juízo para várias nações. E a última nação que Amós fez a denúncia foi para o próprio Israel, e foi a mais dura de todas. Ele denunciou outras nações, ele denunciou Amon, Edom, denunciou também a Tiro, os filisteus, e enquanto ele estava denunciando esses países, os israelitas e judeus estavam gostando. Isso mesmo, esse povo tem que ir para o inferno mesmo, esse povo tem que morrer, esse povo não presta, concordo com você, Amós. Até que chegou a última palavra, era para o próprio povo de Deus, que deveria ser o povo de Deus. E olha o que diz aqui. Só vou ler uma passagem aqui para vocês. Capítulo 2. Caiu a virgem de Israel, para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000, conservará apenas 100. Aquela a qual saem 100, conservará apenas 10, para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim, e vocês viverão. Busquem a mim, e vocês viverão. Essa que é a questão. O povo de Israel, apesar de viver num momento de prosperidade material, de ter um culto funcionando 24 horas dentro da liturgia ortodoxa que a lei estabelecia, eles tinham parado de buscar a Deus. E olha, a convocação que o profeta Amós faz era: busquem ao Senhor e vocês viverão. Ou seja, aí que está a sentença. Se vocês continuarem assim, não me buscando, vocês vão morrer. Vocês serão humilhados, serão desterrados. A mensagem aqui é de destruição praticamente completa. Completa. Pensa, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo separado por Deus, o povo que era a menina dos olhos do Senhor, chegar a esse ponto de Deus perder a paciência de condená-los ao desterro, a voltarem a ser escravos. Essa é a situação e o que aconteceria pouco tempo depois com a invasão dos assírios. Vamos seguir mais um pouco em frente aqui, no versículo 6. Ele repete mais uma vez, segunda vez: busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. E de novo, no versículo, cadê aqui? Versículo 14, 3 vezes ele fala: busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. Nesse terceiro apelo do profeta Amós, ele especifica um pouco mais que o sintoma dessa falta de busca do povo. Como é que a falta de buscar a Deus se manifestava na prática? Que é muitas vezes muito subjetivo. O cara não busca a Deus, o cara é pecador. Não, mas em que ele está pecando? Por que ele não está buscando? O que está mostrando? Qual que é a evidência que o povo parou de buscar a Deus, mesmo vivendo uma religiosidade externamente joia, perfeita, impecável, o louvor impecável, a ordem do culto impecável, a pregação foi algo assim maravilhosa, mas o povo no coração, algo no coração estava distante. E aqui ele explica para nós aqui, no versículo 4: busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal
e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadecerá do remanescente de José. Olha aqui que mais. Nós percebemos então que um dos motivos de Deus rejeitar a nação de Israel é porque eles não estavam agindo como filhos de Deus fora do templo. Eles estavam vivendo de maneira ímpia, perversa, injusta. Eles estavam amando o mal e odiando o bem. Olha o que diz o texto aqui. Vocês odeiam vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que vocês pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os seus pecados que vocês cometem. Vocês, versículo 12, tá? Vocês afligem o justo, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Tem outra versão que fala, que fala o seguinte, que por causa da corrupção que está generalizada, não vale a pena você lutar pela justiça mais. Aqueles que são sábios e prudentes, eles se escondem, porque não vale a pena mais, é algo que é a causa perdida. Não adianta eu ficar batendo boca aqui falando o que é certo, porque o negócio é totalmente degenerado, sem solução. Como que nós muitas vezes vemos quando a gente vai falar sobre o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. Quem é capaz de resolver o problema público no Rio de Janeiro? Me fala. Quantos pastores já se levantaram, que eram governadores, que eram crentes, que se levantaram e caíram diante do problema do Rio de Janeiro? E hoje a situação no Rio de Janeiro é que não tem nem governador, nem vice-governador, por causa do problema da corrupção generalizada, da máfia, do tráfico, que não tem solução. A situação de Israel, diante de Deus, da falta de busca, da apostasia da nação, ela se revela como? De maneira muito clara. Se manifesta de maneira clara no sentido do quê? Que a justiça para de aparecer nas ações do povo, a bondade desaparece, as relações sociais se tornam opressoras, opressivas e injustas, com fraudes, fraudulentas, injustas, dissimuladas, enganosas, e era isso que estava acontecendo. O sinal do povo se afastar de Deus, ele se revelava, não era dentro do culto, mas era dentro de casa, era na rua, era na atitude com Deus no seu dia a dia. Então nós percebemos aqui, eu não tenho como detalhar todas as questões aqui do texto de Amós, mas o profeta Amós, ele faz uma ameaça. Ele diz o seguinte, que o povo de Israel tem que se preparar para se encontrar com o seu Deus. Se prepare para encontrar com o seu Deus. Se prepare para o dia do Senhor. Meus irmãos, o dia do Senhor, para quem é cristão, quem é crente, quem ama Jesus, é um dia de esperança ou de condenação? O que vocês acham? De esperança. Aí que está a questão. O dia do Senhor é um dia de esperança para o povo que está na aliança. Mas aqui, Amós está dizendo que, por que vocês estão pedindo o dia do Senhor? Vocês acham que o dia do Senhor vai ser favorável a vocês? O dia do Senhor que vocês estão clamando e orando, vai vir para destruir vocês, do jeito que vocês estão hoje. Se o dia do Senhor chegar para vocês agora, vocês estão perdidos. E eles estavam tão enganados, eles perderam tanto assim, se afastaram tanto de Deus, que uma das consequências de você se afastar de Deus e ter um verdadeiro culto a Deus, é que você já perde o contato, perde já o discernimento sobre o que é verdade e o que é falsidade. Você não tem mais discernimento moral. Você fica insensível ao bem e ingênuo em relação ao mal. Você perde completamente a referência daquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente é nobre, aquilo que realmente que torna o ser humano um ser humano. Essa era a situação de Amós. E dentro dessa leitura que nós lemos de Amós, que eu não vou ter como ler tudo para vocês aqui, eu fiz só um resumo, Deus então exigia
do povo, para que o seu culto fosse recebido, ou fosse aprovado por Deus, ele exigia de Israel que Israel agisse com justiça. Justiça. Justiça nos seus relacionamentos, justiça nos seus negócios, misericórdia em relação aos pobres. Deus, ele quer justiça. Deus é um Deus que exige de nós justiça porque ele é justo. Ele exige de nós misericórdia porque ele é misericordioso. Deus não exige nada de nós que ele não seja capaz de fazer ou de ser. É porque ele exige que, olha, para você andar na minha presença, você tem que ser como eu. Se você quer andar nos meus caminhos, quer que eu revele meus desejos e desígnios para você, você tem que andar nos meus passos, conforme minha lei, conforme a minha vontade. Aí eu vou revelar para você o que eu tenho para a sua vida, o que eu tenho para a sua família, o que eu tenho para essa nação. Então, a andar com Deus, a ser aprovado, para ter um culto onde se estabeleça uma verdadeira relação com Deus, uma relação de intimidade, ela exige o quê? Uma vida de caráter, uma vida ética, uma vida que um jurista de Roma, chamado Ulpiano, descreveu muito bem. Qual que é o papel de um homem honesto, nobre na sociedade? Um homem, ele tem que buscar, se ele quer ser um cidadão do bem, ele tem que viver de maneira honesta, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. Viver honestamente, não causar mal aos outros e dar honra a quem merece honra. Se você viver assim, você seria um padrão de um cidadão romano. Mas para Deus, nós precisamos um pouco mais desse padrão. Apesar desse padrão romano do jurista Ulpiano ser realmente, não tem como você dizer que está errado, não, está certo, realmente é isso mesmo, eu não posso ser desonesto, eu não posso prejudicar as pessoas, eu tenho que honrar aqueles que merecem honra. Eu tenho que dar o direito a cada um, conforme eles merecem. Mas falar de Deus, falar de andar com Deus, não é só uma questão de honestidade. Meus irmãos, eu posso falar com propriedade para vocês que eu conheço muito ateu, mais honesto que crente. Eu conheço alguns espíritas que são mais sinceros ou mais honestos nos seus negócios, nas suas relações, do que crentes. Então, não é uma questão só de honestidade. O que Deus espera de Israel, que Israel não estava mais demonstrando, é uma honestidade baseada no temor do Senhor. Ter em consideração o temor do Senhor. Considerar Deus nos seus caminhos. Olha, eu considero, olha. Quando a gente fala considerar Deus nos seus caminhos, significa o quê? É você reconhecer que Ele é o Senhor de toda a história, Ele é o Senhor de todo o cosmos, Ele é o Senhor de todo o futuro, Ele é o Senhor das suas emoções, Ele é o Senhor das suas sinapses nervosas, das suas moléculas, tudo depende da palavra dEle. Você está de pé, e se você realmente hoje está aqui, foi por causa da graça dEle. Então, considerar Deus em todos os seus caminhos é você aprender a tomar um suco de laranja com o coração cheio do Espírito Santo. Como diz o professor Adão, tomar um suco de laranja de maneira intencional, com ação de graças, por assim dizer. Tomar um suco de laranja com ação de graças já é uma atitude já de um adorador. Então, quais são as marcas dessa igreja ou desse povo de Israel que mostram um culto falso? Tem aqui 9 marcas, eu vou só citar para vocês, não vou entrar em detalhes, não vai dar tempo. Mas não tem aquele livro As 9 Marcas da Igreja Saudável? Eu encontrei aqui as 9 marcas da igreja corrupta. Da igreja, é como se fosse a igreja do Satanás, quase. O Satanás ele pode pegar isso aqui e fazer uma igreja para ele. Vamos supor que tem um aprendiz do diabo que está aqui querendo abrir uma igreja satânica. Você vai ver aqui em Amós, olha aqui, se você seguir aqui, você faz igual esse povo está fazendo aqui, você vai ver a igreja do Satanás perfeita para você. Então, qual que é o primeiro sinal, qual que é a primeira marca dessa igreja fantasma, dessa igreja, desse povo, dessa adoração corrupta ou hipócrita? Primeiro, ritualismo vazio. Igual eu falei para vocês, eles cultuavam tudo impecável, tudo certinho, tudo no lugar, mas não tinha mais vida. Não tinha sinceridade, não tinha integridade, não tinha verdade naqueles rituais, naquelas adorações, naqueles hinos que eles cantavam.
Segundo, opressão aos pobres. Opressão aos pobres. Meu irmão, Deus não é capitalista. Por mais que o capitalista seja infinitamente melhor do que o comunismo, eu concordo, mas Deus não é capitalista. Então o povo de Deus não pode colocar o lucro acima de todas as coisas. O que deve considerar um homem que é de Deus dentro de uma sociedade capitalista? Olha, a questão da misericórdia, da bondade, de ajudar o próximo nas suas necessidades, de ser... Às vezes você pagar um salário por irmão além da média do mercado, porque o irmão não merece. O irmão é trabalhador, o irmão está merecendo ganhar mais do que a média, porque ele é uma pessoa esforçada, ele é produtivo, ele é uma pessoa confiável, então eu vou pagar um pouco mais para ele, então, hein? Eu vou ajudar quando precisar. Então, nós não podemos seguir a regra do mundo, o sistema do mundo te leva a você tomar decisões para se salvar, para se proteger. E nessa tentativa de se proteger contra a opressão do mundo, você acaba oprimindo o seu irmão para conseguir viver uma vida melhor. É isso que acontece na questão da opressão dos pobres. Outra questão que acontece no culto falso é uma idolatria estrelar. Naquela época, Israel estava adorando ídolos estelares, as estrelas. Hoje, nós adoramos as estrelas do YouTube. Os pastores estrelas, os cantores estrelas. Muitas vezes, sem perceber, de maneira assim, muito sutil essa adoração. Mas é muito fácil chegar Quem que é o pregador forte hoje no meio evangélico aqui? Não sei, quem que é fala um nome aí. Uma cantora, quer dizer, uma cantora ou um cantor que está em alta hoje aqui. Alguém? Tem algum nome aí? O povo não sabe disso não, né? O povo aqui é crente, gostei. Nem sabe o nome desse povo. Ô glória, né? Vamos pegar aqui Fernandinho. Irmão, se o Fernandinho se eu falasse assim, ó, encontro presencial do curso de teologia, com o louvor do Fernandinho, o que você acha? Você acha que essa igreja ser suficiente para esse encontro? O que vocês acham? Então, mas aí eu falo para vocês, o que o Fernandinho tem a mais que Jesus não já fez por você? Não é uma certa adoração, uma certa devoção um pouco idólatra, que às vezes acontece? De criar um culto em cima de pessoas? Então, idolatria estelar. Amós denuncia essa questão do culto à personalidade de líderes, de tradições humanas, como foi dito mais cedo aqui, em lugar do verdadeiro Deus. Quarto ponto é a corrupção generalizada, injustiça e falsidade, autojustificação, arrogância espiritual. Eu sou bom, eu sou fiel, eu jejuo, eu vou na igreja, eu não cometo esses pecados grosseiros desse povo, não. Meus pecados são mais, como é que eu digo, mais civilizados, né? Meus pecados são mais gourmetizados, né? Então assim, autojustificação, acreditar que a prosperidade financeira que você tem é sinônimo da bênção de Deus. Isso é muito comum acontecer. E o contrário também é muito comum. Você está passando dificuldade e você acha que é sinal da maldição de Deus, da opressão demoníaca. Nem sempre. Nem sempre. Você pode estar, às vezes, no fundo do poço e Deus está lá com você, do seu lado, assim, te ajudando. Junto com você, sofrendo com você, te consolando e falando, meu filho, está tudo certo. Eu estou com você. Está tudo certo. Aguenta aí. Aguenta a onda aí. Então, meus irmãos, autojustificação, ganância, materialismo e insensibilidade. Tudo isso você via no povo de Israel na época de Amós. Mas agora eu pergunto para vocês, qual que é então o verdadeiro culto, pastor Caio? Nós estamos falando aqui de verdadeiro culto, né? Eu falei só de coisa ruim ainda. Mas vamos aqui partir agora para o verdadeiro culto. Eu quero que vocês venham comigo no livro de Filipenses. Lembre que a adoração, meus irmãos, ela não é um salto no escuro. Não é só uma questão de tradição. O meu pai serve a Deus, eu vou seguir também. Eu vou adorar a Deus, que a Bíblia está falando que eu tenho que seguir, mas a adoração ela tem que ter uma realidade. Qual que é a realidade da adoração? É um Deus verdadeiro que está por trás dela. Você adorar um Deus verdadeiro e tudo aquilo que esse Deus verdadeiro diz acerca das coisas, acerca do mundo, acerca da natureza, acerca
da natureza humana, da condição humana, do destino do homem, da vida do porvir, da eternidade. Então, essa adoração, meus irmãos, ela tem que ser um culto, como diz o apóstolo Paulo, um culto racional. É um culto que você consegue explicar racionalmente, de maneira inteligível, para aqueles que te perguntam. Mas olha onde está o problema aqui, olha a dificuldade. Vamos lá para Filipenses. Eu estou falando aqui, mas as muitas palavras me fazem delirar às vezes. Filipenses, vamos lá. O que Deus espera de nós? Pensando que em Amós, a causa da rejeição de Deus e do juízo que veio sobre o povo foi porque eles perderam a noção de justiça e o temor do Senhor. E entendendo que agora na nova aliança, aliança feita pelo sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro, na obra de Cristo, essa nova aliança estabeleceu uma nova dinâmica de adoração. A dinâmica de adoração do Antigo Testamento era baseada na sinceridade do coração, na integridade, baseada na lei, nas promessas de Deus que foi revelada e foi entregue por Moisés. A adoração na nova aliança, meus irmãos, a partir da obra de Cristo, ela é uma adoração com base na nova aliança, na aliança do sangue. É uma aliança agora baseada na lei do Espírito. É uma aliança, é uma adoração que ela reflete um espírito livre, liberto e verdadeiro, espírito em verdade, de um Deus que é vivo. Então, os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, essa adoração em espírito e verdade, ela tem uma marca também. Qual que é a marca? Vamos lá, em Filipenses, capítulo 1. Cadê aqui? Filipenses. Vamos lá. Versículo 27. Acima de tudo. Antes um pouco, o apóstolo Paulo ele faz uma explicação muito importante aqui para nós. Ele está preso, é importante dizer. Essa carta de Filipos, Paulo estava preso, não se sabe ao certo aonde, e orientando os filipenses a viver uma vida de alegria, viverem alegres, viverem felizes, viverem com o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, de se esvaziar de si mesmo. Eu vou abrir um adendo aqui antes de entrar no texto. Filipos é uma colônia romana especial. Tinha muitos militares lá, é uma cidade que tinha muitos privilégios. Os cidadãos de Filipos, eles tinham isenção de impostos. E existia uma preocupação dos cidadãos lá de prestar um culto a César, de ter um prestígio com base nesse culto a César. Eles queriam ser aceitos por César, e o César era o salvador do mundo. César, ele se apresentava como o salvador do mundo, no mundo antigo. E essa cidade, a cidade que queria se desenvolver, prosperar, ela tinha que demonstrar essa gratidão a César, que foi César Augusto que refundou essa cidade de Filipe, que era em homenagem ao Filipe da Macedônia, que é o pai do Alexandre o Grande. Então, os cidadãos de Filipos, que não conheciam a Cristo, eles queriam ser bons cidadãos, que cultuavam a César. Aí chega o apóstolo Paulo, para a igreja que estava lá em Filipe: olha, vocês têm que ser, sim, bons cidadãos, mas do reino de Deus. Olha aqui, que ele diz aqui no versículo 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Jesus. Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Ora, existia uma preocupação de Paulo aqui, porque talvez a igreja de Filipe estava vivendo algumas tensões internas, alguns conflitos. E ele está dizendo assim, que o cidadão do reino de Deus, ele precisa, para participar do reino,
esse cidadão agora não está mais ligado à etnia, não está mais ligado à antiga aliança, mas ele está ligado pelo sangue de Jesus, não é assim? E qual que é a marca daquele que realmente conhece o reino de Deus? Lembra que Nicodemos achava que conhecia o reino de Deus, porque ele achou que por causa dos milagres de Jesus, ele achava que era uma manifestação do reino de Deus, porque Jesus fazia milagres. Então só alguém que é usado por Deus que pode manifestar esses milagres. E o que Jesus Cristo falou para Nicodemos? Que só é possível conhecer o reino de Deus se você nascer de novo. Quem não nasce de novo, não conhece o reino de Deus. E qual que é a característica de quem nasceu de novo? E que reconhece o senhorio de Jesus e a salvação somente em Jesus. É uma pessoa que está disposta a carregar a cruz para segui-lo. Carregar todos os dias. Então, o que marca a vida de um filho de Deus, alguém que está vivendo debaixo do reino e sendo digno do Evangelho de Cristo, é uma pessoa que está carregando uma cruz. São os cidadãos que têm uma vida crucificada, uma vida cruciforme, uma vida de renúncia, uma vida de entrega. Então, essa dignidade que é exigida dos filhos de Deus em Paulo, ela passa pelo sacrifício, passa pelo sofrimento. Então, o povo de Israel em Amós, eles não estavam sofrendo, eles estavam prosperando, eles estavam vencendo, eles estavam quase no auge, não é bem no auge, porque o auge foi em Salomão, mas estavam vivendo assim, um momento de economia forte, de segurança jurídica, de respeito das nações, etc. Mas eles não tinham mais a presença de Deus, perderam a presença de Deus, por causa da sua conduta. Mas aqui, o apóstolo Paulo está acrescentando algo aqui que o povo de Deus não sabia, que era um mistério. É o mistério da graça de Deus, em versículo 28, 29, eu quero ler para vocês. E como é possível você viver de maneira digna do Evangelho e viver em unidade com os irmãos, em comunhão com os irmãos. E que graça que é essa que permite você viver dessa forma? Que vamos lá, versículo 28. Lutando juntos pela fé do Evangelho e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova de evidente perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, não apenas de crer nele. Interessante, né, irmãos? A graça para sofrer. E, às vezes, todo ser humano que eu conheço vive fugindo do sofrimento, não é assim? Mas, por causa da sabedoria de Deus, e por causa da obra de Jesus Cristo que nós temos que imitar, nós temos que ser imitadores de Jesus, e do exemplo de Jesus na humilhação, ele convoca aqui, Paulo convoca os irmãos aqui a sermos um exemplo de Cristo na humilhação. Ou seja, a vida de Cristo, você imitar a Cristo, é você aprender a viver uma vida humilhada. De que maneira? Que humilhação é essa? Humilhar a sua carne. Humilhar, fala assim, Deus, a minha razão está dizendo que eu tenho que fazer isso aqui. Mas eu não mais acredito que a minha razão é a última palavra. A minha razão é importante. O meu intelecto está dizendo que eu tenho que fazer isso aqui. Os meus sentimentos estão me impelindo, me compelindo a ter essa reação. Mas a última palavra, Senhor, é a do Senhor para a minha vida. Então você sacrifica aquele desejo, sacrifica aquele intelecto, sacrifica aquela vontade, aquele senso de sobrevivência da carne, e renuncia a isso. E através disso você encontra o quê? A identificação com Cristo ressurreto. Você se identifica com Cristo no sofrimento, na renúncia, de você pagar o preço, o custo do discipulado cristão, que Jesus apresentou para os discípulos depois da transfiguração. Jesus foi transfigurado, um texto de Marcos, Lucas também fala isso,
E depois que os discípulos tiveram uma constatação inequívoca, cabal, de que Jesus Cristo era o próprio Deus, Jesus fala assim: mas é necessário que eu morra, é necessário que eu enfrente a morte, é necessário que eu seja sacrificado, e vocês têm que carregar. Se alguém quer ter a vida eterna, quem quer viver, salvar a vida, vai ter que entregar a vida e vai ter que carregar a sua cruz para me seguir. Então, Deus mostrou para nós, Jesus Cristo mostrou para nós uma realidade nova, onde o sofrimento, ele faz parte do processo de exaltação. Exaltação. Jesus Cristo, ele foi exaltado aonde? Não foi na cruz? O ápice da exaltação de Jesus não foi numa cruz, onde está tudo que foi consumado na cruz? No ápice da vergonha e da humilhação, onde o diabo achou que tinha ganhado tudo, onde seus inimigos, seus adversários políticos, religiosos, achavam que tinha acabado com o problema do Messias. Foi nesse lugar de vergonha e de dor, onde estava abandonado, onde ele encontrou a vitória. Então, a vitória que que Jesus Cristo exige de nós, um culto que é aprovado por Deus, é aquele culto onde nós podemos carregar a nossa cruz com a mesma esperança que Jesus Cristo tinha, de ser ressuscitado com Ele. Né? Essa ressurreição é a fonte do poder da vida cristã. Uma vida crucificada com esperança de ressurreição. Olha aqui capítulo 3 de Filipenses. Olha o que ele diz aqui, no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Ele está falando aqui da trajetória dele como fariseu, como um homem que tinha muito de se orgulhar na carne. Ele era um homem irrepreensível, um homem de pai, de mãe, de vô, de fariseu. Um homem que ele tinha uma vida reta diante de Deus, na visão dos judeus, né? Mas ele disse assim: olha, por causa de Cristo, eu considerei tudo isso perda. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Irmão, por causa de Cristo, não está dizendo aqui que eu ganhei todas as coisas, que eu ganhei casa, fiquei rico. Ele diz aqui, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, ele perdeu todas as coisas, ele entregou tudo, porque ele percebeu que o maior presente, a maior riqueza, era a riqueza de andar com Jesus, era incomparavelmente melhor do que tudo que esse mundo poderia oferecer. E esse é o sinal, é a marca de alguém que conhece a Jesus, que tem uma verdadeira adoração. Ele faz o caminho inverso de Adão e Eva. O caminho inverso. Adão e Eva comeu do fruto porque eles queriam ser igual a Deus. Eles queriam cobiçar, olha, eu quero ser igual a Deus, eu vou comer isso aqui. É agradável aos olhos. Né? E a vida do cristão é o seguinte: eu não quero ser igual a Deus. Eu quero servir a Deus, eu quero adorar a Deus, eu não sou Deus. Eu não sou o Senhor na minha vida, eu não posso saber o futuro da minha existência, eu não posso saber o que é melhor para meus filhos. É Deus que sabe, é Deus que é soberano, Ele que sabe se eu vou casar, se eu não vou casar, quanto tempo eu vou ficar casado, se eu vou prosperar ou não. Ele é Senhor da minha vida, Ele é o sustentador da minha existência. É isso que o apóstolo está dizendo, por isso que ele perdeu tudo. Não é porque ele gosta de ficar pobre, não. Aqui não quero voltar a uma pregação católica romana, não, de defender o culto à pobreza, não, nada disso. Mas ele falou que ele estava disposto a entregar tudo isso. Vamos continuar aqui o texto. Ele perdeu tudo. Todas as coisas, todo o status que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha, que ele usava para o sinédrio, todos os benefícios de ser um cidadão romano, ele considerou tudo isso lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição. Meu irmão, nós temos que conhecer o poder da ressurreição na nossa vida. O poder da ressurreição está diante de nós. Você pode conhecer o poder da ressurreição a partir do momento que você renuncia à sua vida. A partir do momento que você carrega a sua cruz e vai em direção a Jesus. Você está dizendo: ó, Jesus, eu creio que assim como o Senhor ressuscitou dos mortos, você pode transformar essa vida podre que eu tenho aqui em novidade de vida, em poder que se manifesta para a glória de Deus, para que eu possa cumprir
a sua vontade como filho de Deus e que as pessoas, vendo a minha vida, glorifiquem a Deus. Mesmo eu pregando um evangelho que é um escândalo. A cruz de Jesus, ela é um escândalo, meus irmãos. Não podemos esquecer disso. O dia que você quiser transformar a graça barata, como foi dito mais cedo aqui, o evangelho palatável aos ouvidos, você pode até ser persuasivo, mas vai perder o poder. Deus não acompanha palavras persuasivas. Deus, ele é fiel à palavra dele. E nós temos que ser fiéis à palavra dele. E essa fidelidade envolve você ter o quê? Um coração reto, um coração digno, que está disposto a morrer para conhecer a Jesus. E seguindo o texto aqui, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, meus irmãos, nós não podemos perder de vista esse olhar crucificado, cruciforme, a vida cruciforme, não a vida na cruz. O Filho de Deus, o verdadeiro Deus, tem que viver uma vida na cruz. Essa vida na cruz não é de autocomiseração, é uma vida na cruz de exaltação. Você vai para a cruz sabendo que Jesus está com você, sabendo que o poder de Deus vai transbordar na sua vida, nessa crucificação, nessa morte da sua carne, nessa esperança, essa viva esperança de que a palavra de Deus seja manifesta em nós, e principalmente, além de uma vida crucificada, não é somente isso, é uma vida com um olhar escatológico. O verdadeiro adorador, ele está sempre consciente que ele está sempre diante de Deus. Eu estou diante de Deus, sempre. Aqui nesse lugar, no banheiro, no trânsito, nos meus negócios, nos meus estudos, no meu lazer, eu estou sempre diante de Deus. É mais ou menos assim, olha, é igual, quem aqui tem filho pequeno aqui? Alguns têm, né? Você concorda comigo que quando você está perto do seu filho comporta diferente? Ele molda o comportamento dele, muitas vezes, por causa da sua presença? Não é assim? Algumas coisas que ele gostaria de fazer, não faz. Meu pai está aqui perto, se eu fizer, vai danar comigo. Não é assim? Então, o que mantém, às vezes, o filho na linha é a presença do pai e da mãe. O pai não precisa falar nada. Só estar sentado no sofá lá, o filho já fica mais... Não é assim? Então, o Filho de Deus, que é um verdadeiro adorador, ele tem consciência de estar sempre diante de Deus. Olha, eu vou ser julgado por Deus. Deus vai julgar minhas obras. Deus vai me dar o galardão. Deus, ele sabe o que eu fiz e o que eu não fiz. E eu vou ter que prestar contas somente para ele. No final das contas, é a ele que eu vou prestar contas. Não vou prestar contas para minha mulher, não vou prestar contas para o meu pastor, não vou prestar contas para o meu diretor, para o meu chefe. É só a Deus que eu vou prestar contas no final, no dia do juízo, no dia de Cristo. Então, meus irmãos, essa vida escatológica, esse olhar com a eternidade, você não achar que o mundo é o céu, ou que eu vou conseguir conquistar o céu aqui na terra. Não perder de vista a eternidade, não perder de vista o mundo celestial, o mundo onde Jesus vai voltar, e ele vai aplicar a justiça perfeita, vai acabar com o mal, vai desfazer as trevas e vai reinar para sempre. Eu vou reinar com ele e vou experimentar uma verdadeira libertação completa do pecado, da injustiça e do mal. E eu vou reinar junto com ele. Não podemos perder de vista essa expectativa da volta de Jesus. Eu não sei, irmão, quando Jesus vai voltar. Eu não sei. Eu espero que ele volte logo. Mas eu não sei, pode ser que ele demore alguns séculos ainda para voltar. Talvez milênios para ele voltar. Mas no meu coração eu tenho que viver como se ele fosse voltar hoje. Eu tenho que estar pronto hoje. Se ele diz, ó Deus, chegou o seu dia, cara. Chegou o dia do juízo para a sua vida, é hoje. Eu falei, eis-me aqui, Senhor, sou pronto. Nada me prende a essa terra. Nada me prende. Estou pronto. Ah, mas meus filhos, não posso morrer que eu tenho um filho pequeno. Não, estou pronto. O Senhor cuida dos meus filhos. Ah, mas minha mulher é doente. O Senhor é pai dos órfãos e das viúvas. O Senhor é Senhor dos órfãos e das viúvas. O Senhor é sustentador de todas as coisas. Nada abala Deus, nada impede Ele de agir. Ele é o soberano sobre a história. Então nós temos que entender, meus irmãos, que o apóstolo Paulo estava nos ensinando aqui uma nova realidade. De vivemos uma vida de retidão,
uma vida irrepreensível, não para parecer bonito na foto, mas porque essa vida irrepreensível, meus irmãos, é como se fosse um rio, né? A retidão de caráter, a vida reta diante de Deus, ela é como se fosse uma caixa, ou um caminho que o rio passa e que permite que as coisas nasçam ao redor dele, que a vida surja. Então a vida do Espírito, esse poder que você busca de Deus, como é que você retém o poder de Deus para que ele não escape da sua mão? É uma vida de retidão, uma vida irrepreensível, uma vida inculpável. É o requisito para os líderes. O apóstolo Paulo, em Tito, em Timóteo, em Atos dos Apóstolos, quando foi separado os diáconos, o padrão, a exigência para que eles fossem separados, era que eles tivessem boa reputação, uma vida sensata, uma vida justa e irrepreensível diante de Deus e dos homens. Essa vida irrepreensível vai reter, vai permitir que a palavra do Senhor seja preservada na sua vida. É a preservação da palavra do Evangelho no seu coração que permite que você possa ser um instrumento de Deus com poder e ser o quê? Como uma estrela brilhando no universo. Aqui, como diz os Filipenses aqui, sobre o desenvolvimento da salvação, eu quero terminar com isso. Por que nós temos que ser irrepreensíveis na nossa busca por Deus e não cair no mesmo erro do povo de Israel em Amós? Olha aqui, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12 em diante. E assim, meus amados, ele concluiu o poema sobre a humilhação de Cristo, que é o nosso exemplo. E ele conclui aqui, desenvolve a importância de, a partir do exemplo de Jesus, nós desenvolvermos a nossa salvação. E ele diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, em vós, tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões. Aqui parecia que essa questão da murmuração e discussão é algo que está acontecendo dentro da igreja de Filipe. Talvez é o problema que eles estavam enfrentando lá. Estavam surgindo murmurações, discussões internas, tensões dentro da igreja. Ele diz: façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam o quê? O que diz o texto, versículo 15? Para que sejam irrepreensíveis e puros. Pureza tem a ver com o interior, com o coração. Irrepreensível tem a ver com algo exterior. Como é que as pessoas te veem? A sua reputação. Então você tem que ser irrepreensível externamente, alguém que não é censurado, que não tem nenhuma mácula, não tem nada que fale contra ela, e puro no seu coração. E o que diz o texto aqui? Filhos de Deus, inculpáveis, no meio da onde, meus irmãos? De uma geração que é boa e perfeita? Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, como a nossa. A nossa geração talvez seja uma das mais pervertidas da face da terra. Mas isso impede o Evangelho de agir no nosso meio? Não impede. O poder do Evangelho, ele nos torna capazes, o poder da graça de Deus, de crer nele, de sofrer por ele, de imitar a Cristo, permite que você tenha uma vida incorruptível, pura, inculpável, e de viver numa geração perversa sem se perverter, sem se mundanizar. Amém? Então, por que nós estamos nos mundanizando? Se Deus nos concedeu tudo o que nós precisamos para sermos santificados, para vivermos de maneira digna do Evangelho. É o que nós temos que perguntar para nós. O que está acontecendo com a minha fé? Por que eu estou menos crente hoje do que eu era 20 anos atrás? E não o contrário. Eu deveria ser mais crente hoje do que 20 anos atrás. O que aconteceu? O que eu perdi no caminho? Me esfriou minha fé, me deixou mais seco, mais frio, mais cético, mais intolerante, em vez de mais amoroso. Algo se perdeu. Nós precisamos nos reconciliar com Jesus, nós temos que nos rever, nós temos que nos renovar em Deus. E o caminho da renovação, dessa comunhão com Deus, é o caminho do sacrifício completo. O sacrifício a Deus, ele tem que ser consumado 100%. Não adianta você queimar
30% do carneiro, tinha que queimar ele 100%. O sacrifício perfeito, o carneiro, o cordeiro, era consumido 100%. Consumido no fogo. Aí esse aroma que chegava de Deus era agradável. Mas se fosse um carneiro defeituoso, queimado pela metade, Deus não aceitava. A nossa vida tem que ser entregue a Deus 100%. Ser toda consumida em Deus. Não, ser consumido em Deus, na esperança de redenção, de ressurreição e de manifestação de Cristo na sua vida para testemunho das nações, para testemunho dos povos, e viver além das quatro paredes. E aqui que diz o texto para terminar, viver na geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Amém? Então, meus irmãos, o caminho da adoração que agrada a Deus, na nova aliança, ela é baseada na obra de Cristo, no fundamento dele, Cristo como seu único fundamento, não é mais a lei de Moisés, é Cristo, somente Cristo, o exemplo de Cristo, a mensagem de Cristo, as promessas de Cristo, a presença de Cristo. Isso que vai permitir que você tenha uma relação com Deus em paz, de intimidade, e esse bom relacionamento com Deus, baseado na vida de Jesus, vai gerar o quê? Uma transformação na sua vida ética, no seu coração, na sua conduta. E essa transformação vai acumular, dia após dia, sabedoria, poder, conhecimento e condições de você viver em unidade com o povo de Deus. E como um testemunho legítimo, válido, aceitável por Deus para o mundo. Nós temos que viver dessa maneira, para que a adoração nossa não fique restrita à vida privada, mas ela seja manifestada plenamente na vida pública. Porque a nossa confissão de fé é uma confissão pública de fé. Se você amar a Cristo, se você honrar, Jesus Cristo ele promete, olha, quem me honrar será honrado pelo meu Pai. Quem confessar o meu nome diante dos homens, terá o seu nome confessado diante de Deus. Então, nossa vida de adoração, ela tem que ter uma confissão pública. Essa confissão pública, que marca a vida de um cristão, ela é marcada como uma vida de transformação, de retidão, de amor, de verdade, de sinceridade, de uma firme esperança na eternidade e do porvir, que isso voltará. Amém? Então, fique claro, meus irmãos, que Jesus, meus irmãos, Ele está às portas. O dia do juízo de Deus, o dia do Senhor chegará. E que espero que todos vocês que estão aqui conosco, que esse dia chegue, não para condenação, mas para a libertação completa da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Pastor Cláudio. Esse material aqui eu fiz um resumo dele, tá? Só falando para os irmãos que estão nos ouvindo. E eu tenho um texto aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês fazerem as atividades se precisarem. E quem precisar do material do esboço, eu disponibilizo para vocês também, tá bom? Fica com Deus.